Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Bom, vamos falar nesse vídeo aqui sobre Brasileirão de Aspirantes, que o Vasco venceu jogando hoje, o Vasco também venceu hoje pelo futebol feminino. Claro, vamos falar sobre o jogo de amanhã contra o Cuiabá, né? O Vasco tem novidade aí na sua lista de relacionados, está confirmado que Jair está de volta. Jair vai para o jogo amanhã contra o Cuiabá, isso vai ser assunto aqui também nesse vídeo. E também vamos falar sobre membros ali da direção da Vasco SAF, né? Do Conselho Fiscal, que entregaram os seus cargos. Tudo isso vai ser assunto depois da vinheta. Antes da vinheta, porém, eu falo com você da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e já está aparecendo o QR Code na sua tela. Você, apontando a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da KTO e lá é só você utilizar o cupom MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Lembrando que a KTO é só para maior de 18 anos. KTO parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil. Se você quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil e o link está aqui na descrição desse vídeo. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque para você, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. O link, como eu disse, tá aqui na descrição do vídeo. Bom, vou começar esse vídeo falando de futebol feminino, porque o Vasco venceu hoje pelo Campeonato Carioca. As meninas da Colina golearam o Olaria por 7-0 em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca Feminino. Os gols da vitória do Vasco foram marcados por Sara, Carol Negrão, Larissa Ramos, Capanema, que marcou 2 gols, e também a Lide marcou 2 gols também. As meninas da Colina vão voltar a campo no próximo sábado contra o Boa Vista, às 15 horas, no estádio Nivaldo Pereira. Então, parabéns aí para as meninas, né, que golearam, meteram 7-0 no Olaria pelo Campeonato Carioca. Também tivemos hoje Sub-23, porque o Vasco está disputando o Brasileirão de Aspirantes, né, o Brasileirão Sub-23. E o Vasco enfrentou hoje o Atlético Mineiro, lá no estádio Nivaldo Pereira. E o Vasco venceu de virada pelo Brasileirão de Aspirantes. O Vasco venceu o Galo por 2-1 de virada. O gol da equipe visitante foi marcado pelo Davi Cauã aos 7 minutos do primeiro tempo. E o Vasco empatou ali na segunda etapa com o Bruno Lopes, logo aos 5 minutos. E conseguiu o gol da virada com Lucas Zuccarello aos 43 minutos do segundo tempo. Então o Vasco consegue essa vitória aí de virada no Brasileirão de Aspirantes. Mas amanhã tem Brasileirão profissional, né? Brasileirão pra valer, Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cuiabá, e tá confirmada a volta de Jair. Jair vai pro jogo amanhã contra a equipe do Cuiabá. O Vasco encerrou na manhã dessa quarta-feira, no CT Moacir Barbosa, a preparação para a partida contra o Cuiabá, que ocorre amanhã, 7 horas da noite, em São Januário. O Vasco terá ali uma novidade na lista de relacionados, que é o Jair. Ele volta a ficar à disposição pela primeira vez desde que sofreu uma séria lesão no joelho há quase 9 meses. Recuperado da ruptura do ligamento cruzado no joelho, sofrida em fevereiro deste ano no Campeonato Carioca, o Jair foi liberado para treinar com o grupo desde o dia 19 do mês passado, mas ainda não havia sido relacionado para nenhum jogo. O duelo contra o Cuiabá será o primeiro que ele volta a ser relacionado e ele deve ficar no banco de reservas. Para essa partida, o técnico Rafael Paiva também terá a volta de Souza, que cumpriu suspensão contra o São Paulo na rodada passada. O Vasco não tem desfalques para esse jogo
além dos jogadores que já estão lá no departamento médico há algum tempinho, né? Como o Paulinho, como o Adson, como o DVD, como o Estrela, que sofreram graves lesões também durante a temporada. Em comparação com o último compromisso, né, contra o Atlético Mineiro, a principal dúvida no time titular do Vasco é se Puma Rodrigues vai seguir como titular na ponta direita, mas a tendência é que sim. A provável escalação do Vasco é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com João Vitor e Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Coutinho fazem ali o meio campo, e na frente Emerson Rodrigues, Puma e Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Cuiabá amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que nesse momento está na 10ª colocação, né, do Campeonato Brasileiro. Vou até dar uma conferida aqui na classificação do Brasileirão, mas o Vasco é o 10º colocado. Está aparecendo aí já na sua tela a classificação. O Vasco está ali com 37 pontos. Nesse momento o Vasco tem 5 pontos a mais que o Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E o Vasco tem ali 12 pontos a menos que o Internacional, que é o primeiro time ali no G6. Sim, é importante ganhar amanhã, né? É importante ganhar amanhã para não ficar preocupado com nada em relação ali embaixo. Se o Vasco vencer, vai chegar aos 40 pontos, aí tá praticamente livre de qualquer susto, né? Tá praticamente livre aí de qualquer coisa no Campeonato Brasileiro. Mas se perder, meu amigo, os times ali de baixo vencerem, aí o Vasco pode entrar nessa zona da confusão e aí vai ser um desespero nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Bom, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre membros do Conselho Fiscal do Vasco que entregaram os seus cargos. Os conselheiros exerciam ali funções remuneradas na Vasco SAF e o Vasco agora prepara anúncio de novos nomes. O Conselho Fiscal da SAF do Vasco está passando por reformulação, matéria do Globoesporte.com. Os antigos conselheiros, escolhidos ainda na gestão da 777, entregaram os seus cargos neste mês. O Vasco deve anunciar novos integrantes em breve. Os conselheiros exerciam funções remuneradas na SAF e não necessariamente precisam ter relação com o Vasco. Carlos Antônio Rodrigues e Vander Faria de Souza, ambos indicados pela 777, e também o Márcio Norci, sugerido pela gestão anterior do clube, deixaram a Vasco SAF nesse mês de outubro. A informação foi publicada pelo jornalista Gilmar Ferreira e confirmada pelo Globoesporte.com. Os nomes dos antigos conselheiros ainda constam ali no site oficial da Vasco SAF, mas eles já se desligaram. O Vasco agora, em breve, deve anunciar novos nomes para a sua diretoria da Vasco SAF. É isso, meus queridos. Ficarei por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui!